E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos cosmonautas, eu falo cosmonautas porque eu venho do canal lá do Cosmos, e aí eu quero muito que vocês conheçam esse canal, mas o mais importante disso tudo, que vocês aprendam de uma forma eficiente, uma forma mais completa, como é a projeção astral, qual a importância dela e como fazer para atingir este fenômeno de uma forma lúcida. Eu sei que eu venho falando de N assuntos, né? Opa, a cortina abriu, peraí, gente. Eu sei que eu venho falando de N assuntos que envolvem, né, o assunto projeção astral, porque, na verdade, gente, a projeção astral, ela é apenas uma sementinha, tá? Dentre elas, existem vários outros processos que vocês precisam ter em mente para poder atingir, né, esse fenômeno. Então, eu vou falar de muitas outras coisas que vão além do assunto tratado aqui, tá bom? Eu gosto de esboçar as coisas de uma forma mais completa, mais dinâmica, mais abrangente, para todos os gostos aqui. Eu vou agora compartilhar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar da natureza dos espíritos. Deixa eu só colocar... Opa! Deixa eu só colocar aqui. Ah, meu Deus. Se fosse ao vivo, seria perfeito. Bom, tá. Cadê aqui? Apresentação de slides. Bom, qual que é a importância de você saber a natureza dos espíritos? É tão óbvio, gente, porque lidando com a projeção astral, você simplesmente vai lidar com espíritos, né? Eles vão estar presentes ali, você está adentrando ao plano que é o plano da espiritualidade. Então, você vai lidar com espíritos bons, vai lidar com espíritos trevosos, com espíritos zombeteiros. Eu vou até falar um pouco sobre eles, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de espíritos que vocês vão lidar lá do outro lado. A projeção astral, ela é recheada de surpresas boas e nem tão boas assim. E isso vai depender exclusivamente da sua sintonia, da sua vibração. É como eu disse nas outras aulas anteriores, e vou reforçar aqui, tá? A qualidade da sua projeção astral vai depender do seu nível de sintonia. Se você sintonizar com coisas boas durante o dia, né, no seu dia a dia, se você tiver pensamentos bons, tiver tendo emoções que sejam positivas ali, né, e conseguir lidar com isso, ótimo. Então, sua projeção astral, ela vai estar num patamar mais sutil. Agora, se você estiver experimentando momentos difíceis e, com isso, alimentar emoções ruins, pensamentos destrutivos, se você estiver constantemente nesse patamar, a sua lucidez vai ser baixa e as suas projeções astrais não vão ser tão boas porque você vai estar sintonizando com espíritos da mesma frequência. Se você pensa em coisas ruins, você vai atrair espíritos que também têm esse tipo de pensamento, né? É a lei da atração. A lei da atração no plano astral, ela é muito mais eficaz, vamos dizer, eficaz no sentido de muito mais rápida. As coisas acontecem em uma velocidade muito maior, tá? Então, que tipo de espírito você vai encontrar lá do outro lado? Você vai encontrar espíritos amigos, que eles não são nem, eles vamos dizer que eles são meio que neutros, tá? Eles não são nem bons, nem ruins. Eles estão ali para uma certa tarefa, eles têm que te auxiliar em alguma coisa e vão te ajudar, tá? Sem nenhum afeto maior, vamos dizer assim, são neutros. São amigos, são amigáveis, tá? Você vai encontrar espíritos de luz, como os mentores, né, seres excelsos, vai encontrar espíritos aí evoluídos, que têm uma mensagem para te passar, isso vai ser bem interessante, né, dependendo da sua sintonia, você vai até conseguir vê-los, tá, mas isso depende também da sua forma de clarividência, se você tem essa capacidade, se você trabalhou bem o chakra frontal também, isso facilita muito para a sua vidência, para você conseguir ver espíritos, clara audiência, para você conseguir ouvir, tá? Você vai encontrar espíritos zombeteiros. Ah, esses espíritos, gente, eles são bem interessantes de se encontrar, por quê? Porque vão existir muitos espíritos que eles vão se passar por entes queridos seus que já se foram. Então, por exemplo, se você perdeu recentemente uma tia, um primo, tá? E você faz uma projeção astral, de repente, lá na projeção, lá, né, no plano extrafísico, você percebe que você está vendo seu primo.
Como é que você vai realmente saber se aquele espírito é realmente o seu primo? Primeiro que existe a cognição mental, porque muitas vezes o seu paracérebro, o que é o paracérebro? É o cérebro do corpo astral. O corpo astral também tem o cérebro dele, né? Ele vai interpretar aquilo que você conhece. Então, às vezes, você pode estar vendo um espírito que ali você interpreta como sendo seu primo, mas na verdade não é. E de alguma forma, aquele espírito ele não está te enganando, porque ele não plasmou o seu primo, você interpretou daquela forma, né? Nós criamos as formas também do que a gente quer ver. Porém, os espíritos zombeteiros, eles pegam o nosso ponto fraco. O que eles fazem? Você acabou de perder alguém na sua família, que se foi, um primo, uma tia, eles vão plasmar a imagem daquele seu ente querido, tá? E vão se passar por aquele ente querido. Como é que você vai descobrir se é ou não é realmente o seu ente querido? Através do olhar. Simplesmente através do olhar e da energia que aquele espírito te emana. Mas é mais pelo olhar. Quando você perceber que você está vendo um ente querido seu, percebe se ele está te olhando nos olhos. É isso mesmo. Se ele não estiver te olhando nos olhos, se de repente ele começar a fugir, começar a ficar de costas, tenha certeza que não é o seu ente querido, tá? Por quê? Porque os espíritos desse nível, né, desse nível de mentalidade, eles não conseguem plasmar com perfeição. Então, sempre vai ter algum defeito. Nos olhos dele, você vai perceber que nos olhos não é aquele ente querido seu que você estava pensando que era, enfim, tá? Não se deixe ser enganado lá do outro lado. No começo, você pode até se enganar, porque você não conhece, você está percebendo ali naquele momento, mas com os estudos, você vai perceber que eles também enganam a gente, tá? Então, os espíritos zombeteiros, eles vão querer te enganar, vão querer vão querer te jogar papinho. É que nem aquele esse lado, gente. Quantas pessoas você vê na televisão, uma enganando a outra, fazendo fofoca, mentira? Lá do outro lado, é o reflexo do que é aqui. Ou ao contrário, ou vice-versa. Então, eu falei dos espíritos benevolentes, né? Eu falei dos espíritos amigos, dos espíritos de luz, tem os espíritos zombeteiros, tem os espíritos trevosos e tem os espíritos trevosos inteligentes. Os espíritos trevosos, assim, normais, são aqueles espíritos totalmente sobrecarregados de energia negativa, que carregam ódio, rancor, inveja, e eles carregam, e aquilo transforma o corpo astral deles. Uma coisa que é interessante eu falar para vocês é o que você emana aqui no plano físico, aquilo vai te gerar uma repercussão no seu corpo astral, tá? Esses espíritos trevosos que tem, né, que em vida, por exemplo, quando eles estavam encarnados, eles emanavam ódio, raiva, rancor, ira, eram pessoas muito difíceis de lidar, né, que tinham sentimentos muito negativos. Quando essas pessoas falecem, né, elas desencarnam, o corpo astral delas está tão desfigurado, por quê? Porque cada sentimento que você carrega em você, aquilo vai gerar uma repercussão na sua aura, tá? Nos seus chakras. Então, aquilo vai criando uma forma, o seu corpo astral, ele vai criando uma forma, tá? E aí, no decorrer das suas emoções negativas, quando você está em plano astral, no caso de uma pessoa encarnada, ou uma pessoa desencarnada, ela vai criar formas negativas. Então, por exemplo, existem espíritos de pessoas que quando estão plasmadas no plano astral, você vê, parece animal. Elas ficam animalescas. Por quê? Agiram tanto por instinto em vida que o corpo astral, ele seguiu essa energia, né? Ele se propôs a ter essa energia. Então, as pessoas vão estar em forma de lobisomens, de demônios, por isso que a Igreja Católica, né, as religiões falam de anjos e demônios, é justamente por causa das formas que os espíritos ficam do outro lado devido às suas ações, e não é só na emoção, sentimento, são ações também. Se a pessoa cometeu crimes, aquilo tudo vai para a aura dela, tá? E aí ela vai se transformar lá do outro lado, ela vai estar transfigurada em lobisomem, lobo, animais gigantes de 2 metros. Então, eles vão estar realmente
Vão ser espíritos horripilantes, são aqueles espíritos que você olha assim, você fica com medo e quer correr, e quer sair daquilo. Mas, por um outro lado, você tem que perceber que aquele espírito é o espírito de uma pessoa, tá? É um espírito, na grande maioria das vezes, é que eu também não sei, assim, a verdade absoluta de tudo, a gente está em constante estudo, aquele espírito é um espírito humano que se transfigurou devido às suas ações em vida, tá? E o que você pode fazer numa situação dessa quando você se depara com esse tipo de espírito? Você pode fazer uma autodefesa energética, se ele for te atacar, você pode levantar suas mãos e jogar energia para cima dele, porque a sua energia vai estar sutil, então ele vai correr, tá? Você pode ter, dependendo do nível consciencial daquele espírito, você pode tentar amparar com a ajuda do seu mentor. Você nunca está sozinha, sempre peça a proteção do seu mentor, para nada acontecer ali da forma que você não queira, tá? Porque matar, ele não vai te matar, né? Ele não vai chegar lá e cortar o seu cordão. Isso não tem, realmente, tá? Não existe relatos sobre isso, de pessoas que vieram do plano astral e falar, olha, eu morri porque eu fui projetar, e aí, de repente, não, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas você pode usar fazer uma oração, dependendo da sua crença, da sua fé, você pode aí buscar a ajuda dos mentores, dos anjos da guarda, fazer uma oração, ou simplesmente se afastar, tá bom? Correr. Não tente mostrar seus pontos fracos. Eles vão tentar atingir seus pontos fracos, mas seja segura de si. Perceba que ali é um espírito doente. Eles estão doentes. Respira. E também tem os espíritos trevosos, inteligentes, chamados, muitos chamam esses espíritos de magos negros. Quem são os magos negros? Ai, gente, deixa eu fechar aqui, peraí. Olha, tá voando tudo aqui. Alguém tá ali. Ai, melhorou. Quem são os magos negros, tá? Os magos negros são os espíritos que seguem o caminho do mal mesmo, a turma do mal, né? Eles querem sempre o pior do ser humano, porém eles são muito inteligentes, eles são manipuladores, eles articulam, eles são muito inteligentes, tá? Eles conseguem plasmar de uma forma praticamente perfeita, eles conseguem entrar no seu ponto fraco. Portanto, lidar com o espírito mago negro é muito perigoso se você não tiver o amparo do seu mentor, tá? Muitas vezes você poderá ser levado a encontrar com esses espíritos mais obscuros. Às vezes não é nem por questão de sintonia, mas é por questão de conhecimento mesmo, tá? Existem magos negros que relatam, né? Isso eu já vi em projeções astrais de outras pessoas, de terceiros, tá? Que eu não vou citar nomes aqui, mas eu já vi relato de uma pessoa que falou para mim que encontrou com um mago negro do outro lado, né? Uma projeção astral, e junto a este mago negro tinha o espírito encarnado, tá? De um encarnado, espírito encarnado é bom. O espírito de um encarnado, ou seja, de uma pessoa que estava dormindo, estava em projeção astral, e esse espírito, vamos dizer que era o seguidor deste mago negro por conta de um voto. Ou seja, é meio que vender a alma, tá? Ele é como se ele tivesse feito um pacto com esse mago negro e era o espírito de um famoso, tá? De uma pessoa do rock, da música, tá? E esse mago negro chegou para essa pessoa que estava projetada ali, e essa pessoa projetada ao lado dela tinha os mentores espirituais que estavam ali protegendo ela, falou, ó, se afasta, porque você tem que estar numa certa distância daquele espírito. E aí aquele espírito, né, o mago negro chegou pro projetor astral e perguntou, né, o que ele gostaria, né, se ele gostaria que se ele viesse para o lado do mago negro, ele ia ter isso, ia ter riqueza, ia ter fama, enfim, né, ele barganhou aí, ele tentou vender lá, fez o marketing dele
para o projetor astral, para poder atrair ele para o caminho ali da turma do mal, tá? Então, vocês podem passar por um tipo de situação dessa, não digo que vai ser uma coisa assim que vai ser costumeira, ou pode nunca passar por isso, como eu disse, depende muito, tá? Que são os magos negros, os espíritos trevosos inteligentes, ok? Eles já foram pessoas encarnadas na Terra, inclusive, são pessoas muito inteligentes, que articulavam as coisas para o mal. Políticos, por exemplo, políticos corruptos, né? Vamos dar um exemplo, policiais corruptos, enfim, todos esses espíritos. Existem, eu falei, né, dos espíritos bons, os espíritos amigos, os irmãos das estrelas. Eu não posso deixar de falar para vocês, eu sei que isso pode ter a ver com crença, mas também existem os espíritos não humanos, os espíritos extraterrestres, tá? Eu já tive experiências com esses espíritos, né, com os extraterrestres em si, já tive umas 2 ou 3, onde eles realmente me visitaram, eles tinham formatos humanoides pequenos, humanoides não, né, era tipo, ele tinha, o espírito que eu vi, né, ele tinha uma cabeça oval, era um extraterrestre mesmo, tá? Eles têm muita tecnologia. Estes extraterrestres que vêm para o planeta Terra em projeção astral, né, eles vêm pelo astral, são espíritos evoluídos, tanto na questão tecnológica, quanto na questão moral. Então, são espíritos moralmente evoluídos, que conduzem uma mensagem de amor. Eu posso citar exemplos aqui, como o Ashtar Sheran, que é um comando espiritual extraterrestre intergaláctico. Tem os Pleiades, os Pleiadianos, né, que vivem nas Pleiades. Tem os Arcturianos, que vivem em Arcturus. Tem os Antarianos, que vivem em Antares. Então, são espíritos extraterrestres que vivem em suas órbes intergalácticas, e eles visitam, sim, o planeta Terra, só que eles visitam em plano astral. Por isso que até hoje ninguém falou com o espírito, ninguém falou com um extraterrestre fisicamente. Mas sobre eles, eu vou falar mais, assim, profundamente, né? Eu vou falar mais para frente, quando eu for falar de exoprojeção, tá? Hoje eu quero realmente falar da natureza do nosso corpo espiritual, nosso espírito, da onde vem, o que, que é isso, qual a essência. É uma essência energética, fluídica, tá? Mais sutil e menos densa que o corpo físico, tá? Ela é etérea, é uma essência etérea, ou seja, vem do éter, e é chamada também de ectoplasma, tá? Vocês podem ver aí algumas imagens, por exemplo, aqui, ó, eu posso mostrar para vocês essa foto, um tanto quanto polêmica, do Chico Xavier. Aqui ele tá com esse cara que eu não lembro o nome, que também é famosinho. Eles estão passando por uma sessão de ectoplasmia, tá? Há bons anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, até antes disso, era muito comum esse tipo de situação, né, esse tipo de sessão. Por quê? Porque teve um período na história do espiritismo mesmo, tá? Falando agora mais na questão religiosa, em qual os espíritos, eles tinham necessidade de provar a existência, eles tinham que mostrar de alguma forma que eles estavam ali para abrir a mente das pessoas. Então, tem momentos da vida tem momentos na humanidade que nós precisamos abrir a nossa mente com tudo. Foi o que Jesus tentou fazer, ele conseguiu fazer, assim, não com todos, até porque cada um está com seu nível consciencial ali no momento certo, abre ou não, tá? Mas existem períodos na era da humanidade em que a nossa mente, ela tem que fazer isso aqui, ó, com tudo. E foi o que os espíritos fizeram com as sessões de ectoplasmia. O que acontecia era assim, né? Eles ficavam numa sala toda escura, tampavam com panos escuros, pretos, né? Tipo cortinas mesmo, tá? Tipo uma câmara escura, onde eles se sentavam e, através dos orifícios do ectoplasmor, eu não lembro o nome da pessoa que fazia ectoplasmia, acho que é o ectoplas... Eu não lembro. Eu sei que essa pessoa, né, é um tipo de mediunidade que ela tem, que ela faz isso, enfim.
ela cria um excesso de ectoplasma dentro dela, e o espírito, ele pega aquele ectoplasma da pessoa, né, de nós encarnados, e se transforma, se transfigura ali na forma humana que aquele espírito tinha enquanto encarnado. Então, aqui a imagem desse cara aqui, ó, ele tá sendo ectoplasmado, vamos dizer assim. Ele abre a boca, porque assim, o ectoplasma, ele pode sair por todos os nossos orifícios, pode sair pelo ouvido, pelo nariz, pela boca e até mesmo lá de baixo. Pode, tá, gente? Pode. Porque é um orifício, então pode sair. Tá? Mas sem detalhes. Isso acontecia naquela época. Foi muito polêmica, porque as pessoas falaram que aquilo foi tudo forjado, que eles usaram tipo material como, por exemplo, faixas, gesso, né, e tipos de tecido, para forjar ali, né, uma ideia de que realmente os espíritos existem. Não se foi comprovado nada, certamente, se realmente aquilo era verdade ou não. Existem os relatos, inclusive, não só com Chico Xavier, como também com Valdo Vieira. Se não me engano, aqui do lado, ó, não dá para ver direito, é o Valdo Vieira que está aqui. E também com o Divaldo Franco. O Divaldo Franco passou também por uma sessão de ectoplasmia. Então, o que acontece? Os espíritos, eles se condensavam, eles se solidificavam, né, no ectoplasma que era extraído do corpo da pessoa encarnada. Então, aqui vocês podem ver, ó, saindo pela boca desse carinha aqui, ó, tá saindo um espírito ectoplasmado, materializado. Eles se materializavam em ectoplasma denso. E esse espírito, se não me engano, é o espírito da... que é o nome dela? Irmã... Ai, gente, como é que é o nome dela? Eu vou dar pausa aqui, daqui a pouco eu vejo o nome dela, eu passo para vocês, tá? Era uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial, muito famosa, inclusive, me fugiu o nome dela, gente, me fugiu o nome dela, perdão. Vocês podem depois pesquisar na internet. Ela foi enfermeira da Segunda Guerra Mundial, inclusive teve uma sessão de ectoplasmia com o Divaldo Franco, no qual ela apareceu, materializada em ectoplasma, e ela curou o Divaldo Franco, que estava com um pequeno tumor na garganta. E foi um dia em que ele se encontrou com o Chico Xavier, eles fizeram a sessão, e o Divaldo encontrou com essa irmã, com essa enfermeira, e ela curou ele, né? Ela pegou um instrumento, que ela mesmo plasmou, e enfiou na garganta dele, ele até sentiu, né? Ele mesmo relata isso, vocês podem buscar depois na internet, que ele sentiu uma queimadura, como se fosse queimar aqui dentro, uma coisa queimando na garganta dele. E ele conversou com ela, inclusive, tá? Ai, mas não entrou, o nome dela não tá entrando. Irmã... Bom, então é isso. Depois eu lembro o nome dela, eu falo para vocês em uma outra aula. A gente sabe que existem dois tipos de energia consideradas extrafísicas, né? Porque tem as energias físicas, como a luz, a energia cinética, né? O movimento, enfim, a gravidade, e tem as energias extrafísicas, que podem ser imanentes ou conscienciais. E a bioenergia é o nosso ectoplasma, a nossa aura, que também são energias extrafísicas, você não consegue ver a olho nu. Energia imanente é aquela energia neutra, a energia que não teve modificação nem para o bem nem para o mal. Né? Vamos dizer que ela está no modo neutro. Essas energias, elas vigoram muito no universo, tá? São energias que estão ali puras, são energias puras. E muitos espíritos superiores, né, que já estão no seu estado de espiritualidade livre, eles se utilizam dessa energia para poder se manifestar, energia pura. Tá? E energia consciencial é quando a energia imanente, ela se transforma. Ou seja, o pensamento, quando nós pensamos, nós estamos manifestando energia consciencial. Por quê? Porque essa energia, ela toma uma posição, ou seja, é uma energia negativa ou uma energia positiva. Então, ela é consciencial. E a nossa crosta terrestre,
o plano astral, o plano físico, todas as dimensões, elas estão recheadas de energias conscienciais. Qual que é a energia consciencial do umbral, por exemplo? Nós estamos no umbral. A energia consciencial padrão do umbral é a energia negativa. A energia consciencial padrão da quinta dimensão adiante, né, que são as dimensões mais sutis, as energias conscienciais lá são energias positivas. Então, quando você estiver realizando a sua projeção astral, você vai lidar muito com energias conscienciais. Essas energias conscienciais no plano astral, elas tomam forma. Então, você pode manifestar aquilo que você está pensando. Por exemplo, vou falar aqui um pequeno relato de uma experiência que eu tive, eu não vou falar ele completo, mas eu vou falar ele basicamente de como é que foi, tá? Eu tive uma projeção onde eu me percebi projetada conscientemente, eu fiz aquele teste, a checagem do dedo no meio da mão, que é o que você pode fazer também quando estiver projetada, ou projetado, né? Você pode testar se você está realmente no plano astral ou não. Isso funciona muito para sonho lúcido, né? Eu estou sonhando ou estou acordada? Aí você faz o teste. Se o dedo afundar, você está dentro do sonho lúcido ou da projeção. Se continuar, é porque você está aqui mesmo. E aí eu resolvi fazer um teste. Aí eu pensei em bonecas. Eu fiquei imaginando bonecas na minha cabeça, no meu paracérebro. Quando eu abri a porta do meu... Quando eu abri não, né? Porque eu estava projetada, né? Quando eu entrei no meu guarda-roupa, porque a minha intenção era entrar no guarda-roupa e ir para uma outra dimensão, porque a porta do meu guarda-roupa era um espelho. E aí eu pensando que eu iria para uma outra dimensão, só que não aconteceu isso, porque eu não estava muito sutil. Para você ir para uma outra dimensão, você tem que sutilizar o seu corpo, tá? Você está na terceira dimensão, você quer ir para uma quarta, você tem que ficar mais sutil. Você está na quarta, você quer ir para a sétima, tem que ficar mais sutil ainda. Mudar a alimentação, mudar os pensamentos, seu padrão energético tem que estar mais sutil, mais leve. Aí, quando eu entrei no guarda-roupa, gente, eu vi um monte de boneca. Eu falei, nossa, tinha boneca assim, jogada no meio das minhas roupas. Tinha uma bonequinha sentada assim, perto das minhas maquiagens, que eu tava na parte onde tinha as maquiagens, assim. Aí eu falei, nossa! Então, os nossos pensamentos, eles são plasmados lá do outro lado, tá? Utilizando-se da energia consciencial. A nossa energia consciencial, ela pode se transformar em ectoplasma. Ectoplasma é um tipo de energia, a sua energia, você pega a sua energia e transforma numa geleia. Você condensa aquela energia, se transforma em ectoplasma, tá? É como se você pegasse a sua energia e colocasse no congelador para congelar. Vamos pensar dessa forma para ficar mais fácil, tá, gente? Então, essa é a natureza dos espíritos. Como lidar com o medo do desconhecido? Primeiro, você vai ter medo do desconhecido quando você tiver falta de conhecimento. Vou bater na mesma tecla. Estude, tá? Tome cuidado com as ideias midiáticas, tá? Muitas vezes as pessoas se travam na projeção astral, principalmente quando elas estão passando pelo estado vibracional, que é aquele estado onde tem, né, onde a sua energia, ela fica totalmente vibrante, né? Ela meio que ganha uma força extra para você sair do corpo. Você vai ter um medo ali, que às vezes aquilo vai te travar e vai fazer você voltar para o corpo, porque você vai sentir medo do que você vai ver. Talvez você não sabe o que você vai ver. Então, o que acontece? As pessoas que assistem esses filmes de terror, né, a maldição de não sei quem, o exorcismo de não sei da onde, esses filmes, eles têm, sim, um lance negativo, tá? Por quê? Porque eles vão mexer com o seu emocional, eles vão mexer com a sua imaginação. Então, aquilo vai se misturar com o seu subconsciente a partir do momento que você estiver se projetando, tá? E não falo apenas dos filmes de terror. BBB, por exemplo, assistir Big Brother Brasil. Esses programas que mexem com o nosso emocional de forma negativa também vão atrapalhar no processo de projeção astral, tá? A importância do estudo e pedir proteção às entidades superiores, né?
Antes de você fazer sua projeção astral, no momento que você estiver deitado, deitada ali, a ponto de você querer se relaxar para começar a fazer suas técnicas, que isso eu vou apresentar no outro nível, eu vou falar das técnicas, eu vou falar do estado vibracional, balão, eu vou falar de tudo isso, tá, gente? Mas isso no nível 2 ou nível 3, um desses dois níveis. Vamos acompanhando. É interessante você criar um ambiente no seu quarto, onde seja um ambiente leve, onde não tenha a televisão ligada, tente também se manter distante de aparelhos eletrônicos, que influencia, a radioatividade do celular, por exemplo, influencia o Wi-Fi, né, as ondas Wi-Fi. Tente criar um ambiente onde você pode colocar, por exemplo, o perfume de um jasmim, você pode colocar uma essência ali, que faça você se atrair por coisas, pensar em coisas boas. Colocar uma música de fundo, uma música com mantra, ou com sons de flauta, piano, sons da natureza. Tudo isso tem que te aproximar de pensamentos e sentimentos bons, tá? Você criando esse ambiente no seu quarto, né, um ambiente leve, você vai conseguir atrair para o seu quarto as entidades superiores. Para eles poderem estar mais próximos de vocês, vocês têm que tirar tudo que é denso. Por que acontece, gente? Nós estamos no corpo físico. Tudo que é mais sutil não consegue chegar até nós. É como se tivesse um bloqueio. É como se repelisse. Sabe quando repele? Você tenta chegar, mas você não consegue? É a mesma coisa que acontece com os espíritos de luz. Quando você está muito denso, isso eu falo consciencialmente, tá? Né, suas emoções, seu pensamento, você está muito denso, eles não conseguem se aproximar de você. Por quê? Porque a sua camada áurica, ela se transforma numa gelatina. E eles precisam chegar perto da sua energia para você ter contato com eles. E eles não conseguem, então eles vão tentar, ai, não dá, não dá. Então o que você tem que sintonizar o rádio, e não eles. Você vai sintonizar o seu rádio para a estação espiritualidade superior. Como? Sutilizando o seu ambiente, tá? Seu quarto tá sujo, faz uma limpeza no seu quarto. Coloca um odor lá, um incenso, no qual deixa o ambiente mais leve. Se você não gosta de incenso, pode ser outras coisas, tá? E isso vai fazer você ficar mais sutil. Aí o que acontece? A sua aura vai ficar mais leve, os espíritos de luz vão poder se aproximar de você e até tocar você, tá? Principalmente quando você estiver fazendo ali as suas técnicas para se projetar no astral, vai ter momentos que você vai conseguir sentir a presença deles. E isso, gente, é gratificante. É muito bom, tá? Tchau! Estamos sozinhos no universo? Não existe verdade absoluta. Coloco aqui, questione, sempre questione aquilo que lhe é apresentado. O grande erro da religião para dominar, quer dizer, o grande erro não, né? O grande ponto da religião para dominar a humanidade, eu falo isso, não falo em tom de crítica, eu falo numa forma histórica mesmo, porque a religião dominou a humanidade. Mas qual foi o ponto que ela utilizou para isso? Não questione, apenas acredite. E aqui a gente fala o contrário, que para você avançar espiritualmente, ou até em questões de trabalho, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de situação, para você avançar, você tem que questionar. Não adianta você fechar os olhos e simplesmente andar naquela maré como uma manada. Acontece o famoso efeito manada. E aqui não é o que a gente está querendo programar, não é o que a gente não está querendo produzir um efeito manada. A gente está querendo criar aqui uma atmosfera onde as pessoas elas têm liberdade para acreditar no que quiserem, elas têm liberdade para manifestar suas crenças e sua espiritualidade da forma como quiserem, e ainda poderem questionar aquilo que elas estão observando. Então, se estamos sozinhos no universo, nós não sabemos fisicamente, mas através do conhecimento empírico, através do conhecimento empírico, eu pude perceber que nós não somos únicos, não existem apenas humanos no universo.
As dimensões, elas são tão variadas que a gente não sabe até onde vai. A gente conhece até a 14ª, a 15ª, mas além disso tem muitas, tá? E uma coisa que eu tenho que te perguntar, né? O que te impulsiona? O que te faz ir para frente? O que te faz acordar no dia seguinte pensando, eu vou me levantar para quê, né? O que te motiva a estar presente aqui e no agora? Isso é importante. O estado de presença, ele é muito importante para a projeção astral, porque esse mesmo estado de presença você vai apresentar lá do outro lado. E você vai atrair mais daquilo, tá? Pense em projeção astral, pense na lei da atração. Então, cuidado com o que você se sintoniza, tá? Sintonize-se com coisas boas, coisas produtivas, coisas positivas. Não atraia para si fofoca, coisas pesadas. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente cai realmente, não tá num dia bom, tá doente, tá estressado, mas limpe a sua mente, se sintonize, né? Mude o canal. Pega o seu controle remoto, coloca num outro canal, tá? Tem esse tempo para você, esse feeling. E aqui nós terminamos a nossa aula, né, da nossa última aula de projeção astral, primeiro nível. Aqui eu ainda não expliquei para vocês a base técnica da projeção astral. Eu só quis realmente mostrar a importância de vocês se prepararem para este fenômeno de forma lúcida, porque não é algo, eu digo que a projeção astral, ela não é um parque de diversões, tá? Ela é algo sério, que vai, ela é um caminho para a sua espiritualidade, tá? Agora, a questão de mediunidade. Vanessa, se eu começar a me projetar, eu sou médium? A mediunidade, ela tá embasada em todos nós temos mediunidade, tá? A projeção astral, ela vai te dar caminhos para você para você trabalhar a sua mediunidade. Cada um tem um tipo de mediunidade, vai se identificar com algo. Mas você não precisa ser médium para se projetar, até porque você já se projeta, você já sai do seu corpo. Só que você não sabe que você está dormindo. Então, independente de você ter mediunidade ou não, a projeção astral, né, a viagem astral é algo natural que você vai viver independente se você tem mediunidade ostensiva ou clarividência ou não, tá bom? O importante é eu ressaltar esses tipos de coisa. Através da projeção astral, você pode aí identificar um traço mediúnico. Por que não? Tá? É isso, gente. Gostaria de agradecer aqui, para quem tem dúvida, eu vou colocar depois os contatos para vocês, o contato no meu e-mail, para vocês mandarem e-mail para mim com dúvidas. Tem também o canal lá do Cosmos no YouTube, né? Segue lá, compartilhem, se inscrevam no canal lá do Cosmos. Lá vai ter bastante embasamento nesse assunto, além também de falar de energia, de bem-estar, de prosperidade. Aproveitem, galera. Tem bastante conteúdo para vocês, conteúdo bom na internet. É isso que vocês devem buscar. E até mais.